Pinguim acabou de acabar. Quem diria que essa aí seria a melhor série de vilão de todos os tempos. Eu acho que já pode credenciar ela como a melhor série do ano, tá? Não é nem por causa do vilão, mas por conta de como foi construída toda a trajetória da série, sabe? E a gente aqui vai discutir um pouquinho mais sobre essa questão aí, sabe, do personagem do Pinguim, a minissérie, se ela foi boa ou não, já pode encaixá-la na melhor série do ano. E cara, me surpreendeu pra caramba, tá? Eu não dava nada quando a série foi anunciada. E agora, percebendo de como ela foi repercutiva, cara, que série incrível. Se você ainda não assistiu, corre lá no Max, assiste, depois você volta aqui pra gente poder conversar junto, beleza? Porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre a série, vai ter spoilers, tá bom? E também a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que essa série aqui, ela se encaixa no segundo filme da trilogia The Batman, com Robert Pattinson, beleza? Então se você curte o tema, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E você, tá querendo mudar de carreira ou até mesmo fazer uma renda extra? Eu quero te apresentar o gênio do celular que vai te ensinar do básico ao avançado como transformar seu celular em uma ferramenta de criação e conquistar o mundo digital, sem precisar de uma câmera top do mercado cara aí, sabe? Mas se você já está na carreira do audiovisual, você pode aprimorar suas habilidades também, ou para você que quer começar uma carreira como influenciador digital, você vai aprender desde storytelling, iluminação, produção, edição e como monetizar e muito mais. É um curso que vai te ensinar não apenas técnicas práticas, mas também inspirar a sua criatividade e proporcionar a você uma abordagem única para quem quer buscar se destacar ainda mais nesse universo digital. Se você quer entender, conhecer um pouquinho melhor, clica no link que eu deixei aqui embaixo na descrição, tá? E seja você um gênio do celular. Bom, para começar de uma vez por todas isso aqui, a gente precisa entender quem é o Oswald. Exatamente. O Oswald não é um vilão do Batman à toa, porque o vilão do Batman ele tem que ser psicopata, o cara tem que ser fenomenal, o cara tem que ser incrível, o cara não pode se abalar à toa, e o Pinguim, por incrível que pareça, ele é esse tipo de coisa, sabe? É verdade. A gente viu ali que o Pinguim ele passou por muitas coisas nessa série, durante a vida dele ali, não só nesse momento, mas também no primeiro filme de Batman, né? A gente viu ali que ele passou por muita coisa, desde a infância dele até atualmente. Cara, passou por literalmente muitas coisas. Até mesmo gente querendo passar por cima dele, querendo pisar nele, né? Querendo fazer tudo quanto é coisa pra que ele pudesse sair do lado dele, sabe? Abandonar as coisas e tudo mais. Mas o Oswald, ele é um cara astuto. Ele é um cara que não deixa ninguém pisar nele, não deixa ninguém mandar nele, não deixa ninguém também zoar ele. Por incrível que pareça, foi assim exatamente que os irmãos dele morreram. Que nojo. Um cara que ele é, sabe, fascinado por passar por cima dos outros, por atropelar os outros, deixar os outros pra trás. E, cara, eu achei fenomenal de como foi construído esse vilão. Porque quem é o Oz de verdade? O Oz, ele é um capeta. É um capeta em pessoa. Desde pequeno o bichinho já tava com a essência da maldade, né? Tanto é que ele deixou os dois irmãos dele lá dentro do esgoto. Eu não sei por que os dois foram parar dentro do esgoto, mano, pra brincar de pique-pega. merda! E o Pinguim, que não é bobo nem nada, e só a raiva, né, porque os irmãos dele deixaram com que ele meio que sofresse, né, pra poder descer as escadas ali. O cara simplesmente fechou e não ligou pra nada do que aconteceu, mano, depois. Sério, isso é que é um psicopata nato. Quando eu falo isso, eu sou louco. Mas aí até então, né, nós já descobrimos quem é de fato o Pinguim. Mas como que tudo começou? A gente vê ali na série que começou com a morte do Alberto Falcone. O pai da Sofia tinha acabado de ser assassinado. Quem iria, né, suprir o cargo de chefe ali da máfia, né, deles lá dos Falcones seria o Alberto. Ele seria o segundo na linhagem ali, não era nem a Sofia, seria o Alberto. Só que aí, num vacilo do Alberto, né, o Pinguim tava dando conselho pra ele, né, tava conversando algumas coisas ali, como ele poderia ser conhecido, como ele poderia ser ali um legado pra cidade de Gotham e tudo mais. E o Alberto meio que não ligava pra isso, sabe? Foi lá e começou a xingar ele, começou a falar mal dele e tudo mais. Ah, você não é isso tudo, sabe? Você é um lixo, você é um idiota, e você acha que eu tô afim disso? Não, não quero isso não. E nós vimos ali que o Pinguim, ele não é nada mais, nada menos que um psicopata nato, né? Então, se a pessoa tá xingando ele de alguma forma, pode esperar morte. Dito e feito, o Pinguim foi lá e meteu bala no Alberto. O maluco é brabo. E a partir daí, o Pinguim se meteu na maior briga de Gotham que existe entre os Falcone e os Maroni. E começou a caçada entre cães e gatos.
Cara, como cães e gatos aqui, nessa série ficou pra lá de Bagdá toda hora. Por quê? A Sofia, quando ninguém esperava, ela saiu da prisão em Arkham, né? Ela saiu do lado do asilo Arkham, que é só pra gente maluca, né? Todo mundo já sabe, todo mundo conhece. Ela saiu de lá e o Pinguim não sabia. Ele foi descobrir depois. Depois que a gente descobriu também que o Oswald, antes dele ser esse vilão nato, né? Esse grande personagem assim, que é o grande vilão do Batman também, ele era o motorista da Sofia. O mais interessante aqui é que essa interação dos dois era sempre de, tipo, quase irmãos, não tem? Que ele defendia ela e vice-versa, muitas vezes, sabe? Só que teve um determinado momento que eles quebraram nessa coisa aí, porque quando um quer ser maior que o outro, melhor que o outro, quer sair por cima, alguém vai entregar alguém. E o Pinguim fez exatamente isso. Ele entregou que a Sofia tava ficando maluca, tava ficando doida. Ele falou pro pai dela. E aconteceu o quê? Que ela foi pra Arkham. E ela nunca perdoou isso. Ela nunca fez questão de perdoar isso, sabe? Todas as vezes que ela tava usando o Pinguim aqui, era pra poder sair por cima. Era pra poder o Oswald tomar na carraqueta, sabe? E a Sofia sempre sai primeiro, sai por cima, dando um chute, um baita de um chute na bunda do Oswald. E quem disse que isso é problema meu? Exatamente isso que ela queria fazer desde o início. Ela queria se vingar porque ele foi um dos caras que ajudou a ela ser presa. Porque ele foi o linguarudo, né? Foi o X9, né? E nessa briga aí entre os Falcone e os Maroni, o Oswald estava no meio tentando se sustentar, né? Tentando jogar uma bombinha aqui, uma dinamite ali, querendo ou não, né? Então, tava indo assim, sabe? Ó, vou fazer um negócio aqui, vou fazer um negócio lá, pra ver se os dois se quebram, né? E só vai sobrar eu aqui no meio dessa bagaça toda. E foi tipo assim, dito e feito, sabe? E aí, meus queridos, por incrível que pareça, depois dessa questão toda aí, né? Houve um momento determinado em que o tio, né? Porque como Alberto Falcone acabou sendo assassinado pelo Oswald, o tio da Sofia, ele assumiu a máfia ali de Gotham, sabe? Do lado dos Falcones. Infelizmente sim. E como o Alberto foi morto pelo Pinguim, nada mais nada menos que acreditaram que os Marones tinham feito isso, e não por outra expectativa seria o Pinguim. O Pinguim que era o mestre de tudo ali por trás, e todo mundo tava achando que era os Marones. Tava fazendo isso para poder acidentalmente fazer com que um plano tivesse feito ali contra os Marones. Ah, agora eu entendi! E aí, a partir do momento que a Sofia começou a questionar se o Pinguim de fato sabia onde o irmão dela tava ou não, acabou que o Vic, né, que é um dos personagens aqui, que é um dos personagens mais incríveis, só que eu tenho muita pena desse personagem, a gente vai falar pra ele muito em breve, tá? É que cara, o cara ajudou ele de alguma forma ali, jogando o carro na varanda, na frente, né, da casa dos Falcones, com o Alberto com menos um dedo ali, né, no porta-mala do carro. E aí o que nós pensamos é o quê? Ah, se o cara tá ali, ele não fez isso. Provavelmente deve ter sido os Maroni que fizeram isso. Dito e feito, acreditaram que foram os Maroni, e aí começou a briga certa. E aí, a partir desse momento que a Sofia tava achando que eram os Maroni que tinham matado o irmão dela, eles começaram a uma briga de gangue ali, entre os Maroni e os Falcone, que já existia há tempo já, só que agora fervorou mais ainda, né? E o Pinguim, no meio dessa bagaça toda aí, tentando ajudar de um lado e de outro, tentando se sair por cima. Agora eu saquei! E quando menos esperava, o Oswald, ele firmou uma parceria com os Maroni para poder tentar derrubar o tio da Sofia e também, como consequência, derrubar também a Sofia. Só que nesse meio tempo, ele também fez uma aliança junto com a Sofia, exatamente, para poder tentar derrubar os Maroni. E os Maroni ficaram ali no meio, sabe, tentando descobrir o que o Oz estava fazendo, se o Oz estava cooperando ou não. Caso contrário, eles iam matar o Oz, né? Mas aí, como o Oz, ele sempre sai por cima, né? Não teve jeito. De uma forma ou de outra, o Oz estava conseguindo provas para que nada que a Sofia fizesse acontecesse de fato. Ele estava criando umas armadilhas ali por trás que foi top demais enxergar isso, sabe? Foi muito bom, muito construído isso, sabe? Agora todas as peças se encaixaram! E aí é que tá. Como a gente sabe que o Oz, ele é astuto e ele não quer saber de nada do que ele faz, né? Então, o Oz, ele trai os dois. Ele trai absolutamente os dois. Porque os Maroni tem um determinado momento ali que, por incrível que pareça, tá rolando uma nova droga ali dele e da Sofia, né? Do Oz e da Sofia, que é a Bliss. E os dois começam a fazer um trato ali, né? Um baita de um controle ali junto. Só que aí, quando tudo tá indo com sucesso, tudo tá indo tudo certinho, tem uma coisa de errado, né? Exatamente. Os Maroni chegam ali pra botar pra quebrar na bagaça toda. E nesse momento eu falei, ferrou tudo, meu querido. E aí, nesse momento, o Oz trai os dois, porque a Sofia descobre que ele estava tramando contra ela e os Maroni também descobrem que ele estava tramando contra eles próprios. É mesmo, é? E aí, mais uma vez, o Oz fica sozinho nessa disputa. Agora, quem não pode ficar sozinho aqui sou eu, sabe? Sem o seu like, porque você tem que deixar o like nesse vídeo para ajudar o canal, beleza? Deixa o like no vídeo, tá bom? Aproveita que a gente tem bastante coisa para poder falar sobre essa série, tá? Que a gente tá fazendo um resumão aqui de como foi a série de fato. Essa série aqui também
vai influenciar no filme The Batman 2, tá? Então, cara, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Também comenta aqui embaixo o que você achou dessa série, beleza? Se você tá esperando o Batman 2 e se pra você a série é a melhor do ano. Beleza? Vamos embora. Continuando aqui. Depois da grande traição do Oz, a caça a Oswald começou. Porque Sofia e Maroni, né? Mais precisamente Salvatore, porque todo mundo já tinha morrido. O Oswald fez o favor de matar o filho e a esposa do Salvatore Maroni. E aí, meu querido, esses dois aí foram atrás do Oswald. Os dois, né? É verdade. Só que primeiramente, por incrível que pareça, o Salvatore foi atrás do Oz sozinho pra poder tomar a bagaça dos negócios dele ali, tentar tomar as rédeas da coisa toda. Só que o pessoal que tava trabalhando pro Oz ali, eles simplesmente não queriam que tivesse outro chefe. E com isso eles ajudaram o Oz a acabar com o Salvatore. Salvatore acabou morrendo de infarto, não foi nem o Oz que matou ele. Só entre nós, não vamos combinar, né? Salvatore virou peso de porta ali nessa série, né? Que ninguém tava dando moral pra ele, sabe? Tava só usando ele, inclusive a Sofia. Ele tem toda a razão. Mas aí, como consequência, por incrível que pareça, mano, eu não entendo uma coisa, cara. Pode ser que o cara seja o mais idiota possível, sabe? A série inteira, todo mundo tava subestimando o personagem. Todo mundo tava subestimando o Oz, mano. Literalmente todo mundo tava subestimando o Oz. Muito subestimação. E aí é que tá. Quando você subestima o cara simplesmente usa isso a favor dele. O Oswald simplesmente tá usando certas palavras ali de copywriting, né? Digamos assim, na série. E o Salvatore caiu nas balas na cabeça dele e acabou que ficou com raiva, tomou um infarto e aí por cima os dois tiveram uma leve briga, não foi uma grande briga não. O Oswald meteu bala na cuca dele e aí Salvatore morre. Ele liga pra Sofia e a Sofia apronta mais uma no esconderijo do Oz. Exatamente. Ela manda um carro que pro Oz era ela que tava dirigindo dentro do carro, né? Mas na verdade não era. Ela só tava mandando o carro ali com um cara lá dentro pra poder jogar o carro lá dentro do esconderijo do Oz, debaixo dos esgotos ali, né? E aí, meus queridos, explode o negócio de Bliss todinho do Pinguim e toda a equipe do Oz morre. Só ele que não, ele consegue escapar. Exatamente pelo mesmo lugar que os irmãos dele tinham morrido. Só que ele não pensava, na verdade, a Sofia iria mandar alguém pra poder capturá-lo. E por incrível que pareça, eu acho que ele deixou ser capturado simplesmente pra poder acabar com a Sofia depois, sabe? Descobrindo o segredo dela, o esconderijo e tudo mais. Porque o cara simplesmente levou uma porrada de um velhinho que não tinha nada a ver, mas eu acho que aquilo ali foi parte do roteiro mesmo, sabe? Porque o Pinguim, ele não tem muito, sabe, aquela artimanha de lutar ali, sabe? Você tá falando sério? Quando a gente menos esperava, o Pinguim é capturado mais uma vez. E aí, meus queridos, é que tá, né? Não só com isso, mas também a Sofia aproveitou pra capturar a mãe dele. A mãe do Oz. E aí faz com que o Pinguim declare que ele de fato matou os irmãos dele pra poder ser o maioral ali na família, né, e tudo mais, né, pra não ficar debaixo de nada, sempre ficar por cima, você sabe da história toda, né. Só que a mãe dele já sabia desde o início, né, que ele era um patife, que ele era um mentiroso, que o cara era um enganador e que ele fazia de tudo pra poder subir na vida. Subir tudo. Tudo que você pensar, ele fazia. E as verdades são reveladas. A mãe dele fala que odeia ele. A mãe dele fala que detesta ele desde o dia que ele fez essa merda. E por incrível que pareça, ele ainda assim acha que a mãe dele é uma pessoa legal, sabe? E a mãe dele basicamente queria matar ele de uma forma ou de outra. Ela, né, querendo ou não, meteu uma fagulha de garrafa ali, sei lá o que era aquilo lá, mas eu sei que ela esfaqueou ele. Aí o Oz consegue fugir, com a mãe dele, inclusive, que por incrível que pareça, tinha falado pra ele que ela odiava ele, queria que ele fosse morto, querendo ou não, né? E aí, meus queridos, nós temos o golpe final da Sofia. Porém, o Oz tinha uma jogada mestre. Até porque a Sofia, ela, querendo ou não, ela mandou todo mundo ali pegar o Oz. Quem pegasse o Oz e levasse pra ela primeiro, ganhava todas as coisas dela, todos os legados, a casa, a máfia ali, a ponto de droga, tudo, literalmente, tudo que você pensar, pegava e mandava pra ali, sabe? Tudo, literalmente tudo. Ih, rapaz. E aí, meus queridos, a questão toda é aqui. Ela não pensava, ela não contava que o Oz, ele teria uma jogada de mestre. A jogada de mestre foi qual? Na verdade, não foi nem do Oz, né? Foi do Vic. Eu fiquei com pena pra caramba desse cara. Nossa. O Vic, ele chamou os caras que a Sofia tinha acabado de falar pra poder pegar o Oz, pra poder ajudar eles. E aí, cara, chamou os caras pra barra pesada. E aí entregou o Oz lá, querendo ou não, né? Mas era uma armadilha. E aí matou todo mundo que tava do lado da Sofia. Mais uma vez, o Oz saiu por cima. Uma virada surpreendente, uma virada inesquecível, um baita de um plot twist que nem eu esperava particularmente, tá? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Mas aí, depois dessa questão toda, eu acredito que você também esperava que a Sofia fosse morta, né? Eu achei que o Oz fosse matar a Sofia naquela cena lá final, que ele bota ela pra poder ficar de olho pro rio ali de Gotham, né? Ele bota a arma na cabeça dela. Quando menos pensa, né, a cena ela subverte pra caramba de como que a gente deveria fazer toda a questão, sabe? Mas aí é que tá. Na verdade, o
Oswald tinha plano era de prender a Sofia e deixar ela no Arkham novamente, sofrendo ali, né, por mais anos de novo. Né? E também, meus queridos, tem outra questão, né? Nessa questão aí, da Sofia sendo presa novamente, a gente vê uma baita de uma conexão com o Batman. Exatamente, com o primeiro filme do Batman. E provavelmente uma conexão muito ampla do segundo filme também, tá? Por quê? Nós descobrimos ali que a Sofia, ela tem uma irmã, uma meia-irmã, que nada mais, nada menos que é a Mulher Gato lá do primeiro filme do Batman, sabe? Lá do Robert Pattinson, que provavelmente vai aparecer no segundo filme também, tá? Ela é que é a meia-irmã da Sofia. Imagina só essas duas aí num filme contra o Batman, sei lá, alguma coisa assim, ia botar o caos em Gotham, mano. Sério mesmo. Não imagina outra coisa, tá? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E agora, o baita de um plot twist no final também, né, que seria que eu acho que a maioria das pessoas não iria torcer o nariz pra poder falar, ah, tipo, isso vai acontecer, vai sobrar pra ele. Acredito que a maioria das pessoas não iria falar isso, tá? Acredito que não. Mas sobrou. Mas eu acho que só sobrou porque o Vic falou que, o Victor Aguilar, no caso, só falou pra ele que ele seria família dele, sabe? Nós somos família. Ele usou essas palavras, família. Que lindo, cara! E aí é que tá. Como a gente já percebeu durante a série inteira, Pinguim, ele sempre caça algo que seja seu ponto fraco e ele mata aquilo ali, sabe? A mãe dele era o ponto fraco dele, ele, por incrível que pareça, deixou ela em estado vegetativo pra que nada aconteça com ela, né? Nada. E aí o Vic vira pra ele e fala que ele era a família dele. E aí, meu querido, não tem outra. O Oswald acaba acertando o pescoço do garoto ali, mata ele, esguela o garoto e aí acaba. Eu, particularmente, fiquei com pena do garoto, sabe? Sério mesmo. Fiquei com muita pena desse garoto. E eu torci tanto pra que ele fosse embora, sabe? Com a namorada dele. Podia ter ido embora, cara. Podia ter pensado duas vezes, ah, poxa, uma hora vai cair acima desse negócio aqui de mim. Melhor ir embora dessa bagaça aqui. Mas não pensou, né, que eles voltavam pra vida do crime. Mas tá bom. Mas já era. É isso aí, né? Foi morte na certa. Mas só foi porque ele falou família com o Oswald, tá? Porque ele caça tudo quanto é ponto fraco. Como ele falou, né? Família é um ponto fraco. Se você tem família, não vai conseguir fazer todos os seus objetivos. Em algum momento você vai ter que sacrificar alguma coisa, sabe? E ele sacrificou ali o Vic. Acho que ninguém esperava, né? Eu acho, não tenho certeza. Mas em algum momento ia cair a culatra pro lado dele. É verdade. Agora o Vic, coitado, foi estrangulado igual um patinho, né? Não tinha nada o que fazer. Ele até tentou, mas não deu. Outra coisa aqui também, que todo mundo tava esperando, era que, cara, todo mundo tava reclamando, tinha muita gente que tava reclamando ali, falando, né, sobre a justificativa do Pinguim deixar a mãe dele em estado vegetativo, deixar ela viva. Na última cena da série, né, a gente vê ali que a mãe dele tá na cobertura, e a mãe dele escorre uma lágrima do lado do olho. E ele fala, é tudo que a senhora queria, né, tudo que a senhora queria. Só que ela não tava chorando, era por causa do que ele fez que ela queria, sabe, uma vida melhor. Não, lógico que não. Ela tava chorando porque ele fez uma promessa pra ela e ele simplesmente não cumpriu, que era matar ela antes que ela pudesse entrar em estado vegetativo. E ele deixou ela ali no pior estado do que ela podia ter. E aí que nós vimos, né? Por mais que ela seja a mãe dele e tenha pedido uma promessa pra ele, a gente entende, a gente compreende porque ele é um vilão. Né? A narrativa foi construída pra isso. A gente pode entender. Essa aí seria a pior coisa pra ele fazer com a mãe dele, sabe? Essa foi a pior coisa. Eu acho que foi nem ele matar o Vic, eu acho que foi deixar a mãe dele viva no estado vegetativo, porque ela não podia fazer nada, coitada. Não podia fazer nada. E ainda assim começou a chamar a amante dele, né? A namorada dele, lá no caso, lá, como mãe. E no final, o símbolo do Batman lá fora do apartamento, né? E a gente vai ter uma conexão digna em Batman 2. Provavelmente ele vai ser o grande vilão ali de Batman 2. Eu não tenho certeza, mas pode ser um feito aí, né? Batman 2. Então, vamos esperar. Mas, cara, me dizem aí se vocês gostaram da série, se vocês assistiram todos os episódios já, o que vocês acharam da série, se vocês acharam que fosse essa coisa toda que a série foi, sabe? Se vocês acharam que fosse a melhor série do ano de fato ou não. Vocês acharam a trama muito bem construída? Eu achei o roteiro muito bem construído, achei o personagem muito bem construído, a narrativa, de como se saiu o final, sabe? Porque a narrativa desse vilão aqui prometeu isso, sabe? Eu achei que poderia ser pior. Até então a gente tava achando que a série iria transformar ele num anti-herói, mas não foi o que aconteceu. Ele de fato é o psicopata nato que a gente encontra em todas as outras histórias do Pinguim, sabe? Em todos os outros filmes do Batman que ele aparece. Então, já esperava isso, né? Mas me conta aqui o que vocês acharam da série, tá bom? Que eu quero muito saber da sua opinião, beleza? Eu fico por aqui, um beijão, um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu! Fui! Tchau!